Bem, boa noite, então, acho que já alcançamos aí quase 5 minutos, né, do início da nossa live, mais uma live da Faculdade Refidim, estamos aqui, né, no dia 11/8. E antes de dar início, a gente tem alguns comentários, né, então essa é mais uma live, as nossas lives geralmente acontecem, né, às quartas e quintas-feiras, todas as semanas, às 20 horas no Facebook, e hoje, né, por conta do nosso calendário, do horário dos nossos participantes, hoje a gente mudou para terça-feira, mas o horário geralmente são as quartas e as quintas-feiras, né, aqui no Facebook da faculdade. Ainda alguns avisos, é bom lembrar que a gente tem aí alguns cursos, a faculdade Refidim, ela trabalha na linha de teologia, com um curso, né, a gente está ainda com inscrições abertas para o vestibular, para o nosso curso de bacharel em teologia, né, depois eu vou dar algumas informações aqui, mas a gente tem alguns outros produtos, né, um desses produtos é um curso gratuito, que vocês encontram lá na nossa loja virtual, loja.faculdaderefidim.edu.br, sobre espiritualidade cristã em tempos de crise, né, alguns assuntos aí que foram tratados ao longo desses meses que nós estamos vivendo, assuntos bastante relevantes, então vocês podem acessar e consumir esse material lá na loja. Um outro curso livre que nós temos, também disponível na nossa loja, é sobre Ministério Pastoral e seus desafios. Vocês também encontram na loja virtual da Faculdade Refidim. Ainda, nós temos um curso sobre aconselhamento e cuidado. É um curso livre que vocês também podem acessar na loja virtual da faculdade. Ainda, alguns outros projetos ao qual a Faculdade Refidim se envolve, né? Entre esses projetos está a Bíblia em Vídeo, que é um produto que fala, a princípio, sobre o Evangelho de Mateus, né, gravado de maneira bem detalhada pelos nossos professores, né, pessoas reconhecidas na área de teologia, e você também pode encontrar, né, no canal da nossa faculdade. Sobre o nosso curso em teologia, então nós temos um curso de bacharel em teologia em EAD. O vestibular ainda está aberto para as vagas remanescentes agora, né? O semestre já iniciou, mas ainda tem algumas vagas remanescentes. Então você pode ter mais informações em faculdaderefidim.edu.br, né? Para ampliar o seu conhecimento, ter acesso aos nossos estudos e alguns dos nossos produtos. Nós ainda temos um produto bastante conhecido, que é o material da EPOS, que é um material básico, médico e avançado em teologia, onde você pode levar, né, o nosso material para dentro da sua própria comunidade, né? Você pode se inscrever e ter um núcleo da EPOS consumindo o nosso material preparado pela Faculdade de Refidim na sua comunidade. Atrelado, né, à Faculdade de Refidim, a mesma instituição, nós temos um colégio evangélico, o Colégio CEDUC, que fica aqui em Joinville, onde nós temos educação infantil, a partir do infantil 3, e o fundamental 1 e 2, então o nono ano, né, nós temos aí casos de sucesso nessa época de crise que nós estamos vivendo, né, trabalhando, paramos pouquíssimo tempo, né, o colégio parou por muito pouco tempo, então está aí se adequando a esse tempo de crise e trabalhando com os alunos de forma a alcançar o sucesso desses jovens. Bem, então, iniciando, dando aí, né, começando a nossa live de hoje, sobre a dimensão social da pesquisa acadêmica. Então, isso se relaciona mais diretamente à faculdade Refidim, o nosso cunho, digamos assim, acadêmico, né, na teologia, neste espaço. Né, eu sou professora da faculdade, trabalho já há alguns anos com metodologia da pesquisa, então estudo várias dimensões da pesquisa, vários conceitos e contextos onde essa pesquisa acontece, e na live de hoje a gente vai discutir um pouquinho desse contexto, né? A minha convidada de hoje é uma conhecida minha, vamos dizer assim, alguém que a pesquisa e o caminho da pesquisa fez com que a gente se cruzasse, né? Hoje ela é mestre em psicologia, psicóloga, e atua nessa área e vai falar um pouquinho com vocês, né, sobre ajudar, né, a gente ter essa interlocução aqui
sobre essa dimensão social da pesquisa acadêmica. Para muitos, a pesquisa acadêmica pode soar algo que está à parte, né, da sociedade, algo que acontece lá dentro de um laboratório, afastado, né, da sociedade. E na verdade não, né? Na verdade ela caminha e sempre caminhou e vem ao longo dos anos, principalmente nas últimas décadas, caminhando de mãos dadas com esses anseios, com essas necessidades dessa sociedade. E é um tema muito relevante para a gente refletir nesses tempos de crise onde já nós estamos, não que ela não aconteça fora desses tempos, mas nós estamos em tempo onde esse contexto social, esse pensar a sociedade e unir esforços, principalmente os esforços da ciência, a ciência tem trago muitas respostas para esse momento de crise, e ela os dá em muitos contextos, né? Não só no contexto que a gente está, nesse contexto, né, acadêmico, da área de teologia ou da área de humanas, de modo geral, mas em qualquer contexto, né? A ciência e o conhecimento científico tem estado nos tempos que nós estamos a favor de atender ao que a sociedade anseia. Então, vou chamar aqui a Letícia, deixa eu só colocar ela. Aqui. Letícia, já breve te introduzir, né, mas eu queria que tu falasse aí da sua formação rapidamente, do seu percurso de formação, a sua área de atuação hoje, onde você tem atuado, mas que você fique bem à vontade para falar de maneira introdutória sobre essa primeira dimensão, né? Essa dimensão social da pesquisa, e o ar é sempre, né, um bate-papo, um diálogo, né? A gente não está aqui para discutir termos muito acadêmicos, muito conceituais, mas para que as pessoas talvez tenham acesso e essa compreensão, né? Porque muito que acontece dentro da academia, às vezes fica mesmo, né? Dentro da academia, às vezes a gente costuma dialogar com quem também faz parte do nosso círculo, né? E aqui a gente fala para um público mais amplo, um público que talvez não tenha formação específica dentro de alguma área acadêmica, mas que talvez esteja aí se perguntando, né? O que a ciência, o que a academia pode fazer em prol dessa sociedade que vive em tempos de tantas necessidades e tantas angústias. Então, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Sempre muito bom dialogar com pessoas que estão abertas a compartilhar. Boa noite, eu agradeço também o convite, né? É uma satisfação poder participar. Eu sou a Letícia, sou psicóloga, me formei na Faculdade Guilherme Gimbel, aqui em Joinville, e fiz o mestrado em psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina, né, defendi a minha dissertação no mês passado, e hoje vou compartilhar um pouquinho, então, da pesquisa, né, e dessa relevância social. Então, acho que eu parto do ponto de encontro, assim, né, que durante a graduação eu me encontrei com uma área da psicologia, que é a psicologia social. Então, o próprio nome já diz, né, que é uma psicologia implicada com os fenômenos sociais, com aquilo que acontece, com a desigualdade social, com os povos, né, com as pessoas que às vezes estão em algum contexto de sofrimento, em algum contexto de violência, de violação de direitos. Então, essas são temáticas, assim, de sujeitos que a psicologia social se interessa, né, em desenvolver pesquisas e ações, intervenções com esses públicos, assim. Então, a psicologia social no Brasil, ela acompanhou o movimento das ciências humanas. Então, às vezes a gente fala psicologia, mas não é só a psicologia, né? No geral, as ciências humanas se aproximam, assim, dessas realidades, desses contextos, às vezes, periféricos, né, e de desigualdade, para tentar pensar essa realidade social, latino-americana, desigualdade, fome, violências, enfim. Só que, claro, que eu pude um pouco mais para a psicologia por ser a minha área de atuação, mas isso não está somente nesse campo, né? A gente pode pensar aí algo um pouco mais abrangente, que seria as ciências humanas, e talvez as outras também. Então, a gente tem um jeito de fazer pesquisa nesses contextos, assim, né? Que é um jeito do posicionamento, assim, do pesquisador. Então, de se aproximar desse campo, de utilizar instrumentos, técnicas, né, para fazer pesquisa que estejam contextualizados, assim, com essa
realidade social. Então, a gente fala de pesquisa participante, de ir a campo de pesquisa, de conhecer os sujeitos, de interagir muitas vezes com esses sujeitos, né? E não somente de, talvez, coletar um dado, mas produzir uma informação ali em campo com aquelas pessoas, né? Então, a gente, na psicologia social e nas outras ciências que se aproximam dessa forma, assim, de fazer pesquisa, a gente acaba evidenciando, às vezes, né, alguma realidade que às vezes está naturalizada ali, a desigualdade, e a gente não vê, né, no dia a dia, não discute, então a pesquisa, ela evidencia, ela faz ver, né, algumas outras formas, assim, de vida, e ela também aponta para a potência dessas populações, assim, né? Então, lá no início, a psicologia, ela se aproximou, por exemplo, das comunidades, né, das favelas, assim, e apontou que não existia só violência, só pobreza, mas também criatividade, potência de vida nesses contextos, assim, e foi pesquisando como esses povos, né, como as pessoas que vivem em situação de desigualdade, de violência, elas também criam, né, e também se superam, e também se reinventam, e tem outras possibilidades, assim, na vida. E até mesmo a pesquisa pode promover essas outras possibilidades, assim, né, por isso que a gente também trabalha com o conceito de pesquisação, pesquisa e intervenção, que são pesquisas que, tipos, né, de métodos, assim, de pesquisa que promovem mesmo, às vezes, oficinas, encontros, e que acabam colaborando para essas situações, assim, né, de desigualdade, enfim. E não sei se tem alguma pergunta sobre isso, estou falando aqui, né? Acho que não, acho que por enquanto eu tô olhando aqui, tô seguindo, por enquanto tranquilo. Tô pontuando aqui na tela, quem tá assistindo tá vendo umas coisas pontuais que a Letícia tem falado, né? Comentou dessa dimensão da psicologia. Na verdade, quando eu encontrei a Letícia, foi a convite de um dos nossos professores da faculdade, que também davam aula na CE, e um encontro desses, numa conversa, na verdade, de corredor com esse professor, que também é psicólogo. De repente, ali a gente começa a falar justamente sobre isso, sobre pesquisa, sobre intervenção, sobre espaço público, e assim, na minha cabeça, aquilo, por um momento, logo que eu conheci, não fazia muito sentido, porque a visão que eu tinha da psicologia era aquela psicologia de consultório, do individual, sabe? Daquele sujeito que sentava lá, bem aquela coisa, no divã, e conversava e trabalhava as suas problemáticas enquanto indivíduo, né, dentro do consultório. E, de repente, o professor Alan me trouxe essa dimensão que não, psicologia não é só isso. Então, isso deve fazer, pelo menos, sei lá, não vou dizer uma década atrás, mas pelo menos uns 8 anos, 7, 8 anos atrás, e aquilo até eu, né, que já estava na academia, mas a psicologia não era minha área, não tinha diálogo nenhum, eu falei, opa, que bacana, né, e daí me chamou, eu tive oportunidade de alguns espaços, né, trabalhar com o Alan, e daí conheci a Letícia, ainda na graduação, já fazem também alguns anos, né, e o Orlando, e outras pessoas que foram se aproximando, e eu tive um encantamento, vou ser sincera, assim, porque eu pensei assim, uau, porque eu sempre, assim, senti o potencial de enxergar esse lado humano nos acontecimentos, e que fosse trabalhado de modo coletivo, porque eu também, a minha área ciências sociais, né? A minha formação é dentro de ciências sociais, é mais aproximada de ciências sociais, ciências aplicadas. E as ciências sociais se preocupa muito com o espaço da coletividade. Então, assim, o indivíduo enquanto membro de um coletivo. Então, as coisas acontecem neste espaço ou a partir da interação nesse espaço. Então, para mim, o coletivo era muito importante, a sociedade era muito importante. E, de repente, ver que havia áreas que pareciam tão individuais, individualistas, trabalhar esse espaço, para mim, foi demais, assim, né? Daí, uma coisa que tu falou agora, que eu acho que vai tomar o rumo da nossa conversa, talvez, né? Essa questão desse fazer pesquisa, e pesquisa capaz de promover encontros, né? Então, eu acho isso uma bonita, eu escrevi aqui. Então, a pesquisa é capaz de promover encontros, né? E isso é em termos técnicos, né? Para quem está assistindo, né? Então, a pesquisa acadêmica, ainda enquanto academia, ela prevê isso, né? Que hajam técnicas de pesquisa que aproximem o pesquisador do contexto pesquisado, com esse objetivo, de promover esses encontros para que as pessoas
lidem com uma determinada situação a partir da interação do coletivo. Então, é isso que eu queria colocar do que tu falou até agora, mas pode continuar. Então, e é justamente isso, assim, a gente percebe que a partir dessa perspectiva, né, a gente vai, claro, tem uma singularidade ali, a gente continua pensando que tem uma história de vida, né, naquele sujeito, em cada um dos sujeitos, assim, mas que para além disso, assim, dessa dimensão individual, a gente pensa a história, em que, né, o tempo histórico em que ele está inserido, o contexto, a questão política, a questão econômica, a questão do grupo social, da localidade, assim, né, então a gente vai pensar muito mais uma prática, tanto profissional quanto de pesquisa, que esteja contextualizada com tudo isso, assim, né, e não pensando só o sujeito individualizado. E aí a gente tem alguns psicólogos, assim, na América Latina que foram acompanhando esse movimento, assim, a gente teve isso aqui no Brasil, né, no tempo ali do final dos anos 60, 70, no período da ditadura, pensando modos mesmo de enfrentar, né, e a gente teve também outros psicólogos na América Latina trabalhando algumas coisas nesse sentido também, daí eles conseguiram se encontrar em algum momento, conversar e pensar que forma era essa de psicologia na América Latina que estava sendo construída, né, de psicologia social especificamente. E um dos psicólogos, né, de El Salvador, que ele trouxe algumas dicas, assim, metodológicas, né, do que seria o papel, né, do psicólogo social nesse contexto da pesquisa, assim, né, da pesquisa relevante socialmente, assim. Então, ele aponta primeiro para a questão da pessoa ali, do pesquisador, assumir a perspectiva daquele povo que ele está pesquisando, então, questionar, às vezes, alguns estudos prontos que foram realizados em outras realidades, assim. Então, tinha um movimento da psicologia, enfim, de outras ciências, de ler algo que foi produzido na Europa, nos Estados Unidos, e tentar aplicar aqui na realidade brasileira, e daí ele se atentou para isso, assim, né? Olha, às vezes a gente tem que começar a produzir conhecimento aqui, localizado sobre essas pessoas, né, que vivem aqui, com as quais a gente convive, e não tentar aplicar, às vezes, uma teoria, enfim, que é de um outro lugar que não faz sentido com esse contexto. Então, assumir essa perspectiva do povo e produzir, né, questionar esses conhecimentos prontos, assim, e ir produzindo conhecimento, né, através da pesquisa científica, que pudesse, de fato, abarcar essas questões que estavam sendo vivenciadas aqui, né, no Brasil e nos outros países da América Latina. E um segundo passo, assim, que ele traz como um passo metodológico para essa forma, né, de fazer pesquisa e de intervir, seria aprofundar o conhecimento da realidade daquele povo. Então, por isso que a gente fala tanto desses métodos de pesquisa participantes, né? Se aproximar, acompanhar um determinado grupo, às vezes se inserir numa política pública, ou que nem alguns pesquisadores foram viver um tempo nas comunidades, nas favelas, ou se inseriram em algum grupo, por exemplo, indígena, com uma proximidade, né, convivendo, observando, claro, realizando também entrevistas, enfim, outras formas de coleta de dados, mas muito mais por essa questão de olhar, de entender, de poder pensar esse cotidiano desses povos, assim, para daí produzindo essas informações a partir dessa interação, dessa observação, mas dessa imersão nesse campo, essa inserção no campo pesquisado, né? E aí, como um terceiro passo, ele aponta para o compromisso crítico, assim, que a pessoa que está fazendo a pesquisa, no caso, ou que está intervindo naquele contexto, né, precisa ter de devolver para o povo esse conhecimento. Então, beleza, eu identifiquei que talvez uma teoria de fora, algo, né, de outro lugar, não faria sentido ser aplicado. Eu me posicionei como pesquisador, vou pesquisar com aqueles sujeitos, vou acompanhar, vou me inserir naquele campo. E depois que eu produzir o conhecimento, eu poder devolver aquele conhecimento para o campo pesquisado, para que, de fato, ele possa ser implementado, enfim, e que a qualidade de vida daquele povo, né, daquelas pessoas com as quais eu pesquisei, possa ser melhorada, assim, então que, de fato, tenha essa devolutiva, assim, né, e essa construção de outras práticas a partir daquilo que foi pesquisado. E é muito interessante, assim, eu lembro de várias pesquisas da graduação que a gente fez assim, então, ali no contexto que eu conheci a Cris, né, a gente estava no laboratório de psicologia social na CE,
E lá a gente tinha muita pesquisa vinculada com a Secretaria de Assistência Social, então é uma política pública, né, tem em todo o país, e é uma política pública que lida diretamente com as pessoas em situação de desigualdade, de vulnerabilidade, né, de pobreza. E aí a gente pesquisava, lá na CE, a gente pesquisava mais com os trabalhadores dessa política pública. Então, a gente fazia grupos, a gente fazia entrevistas em grupo, fazia oficinas, formação continuada para esses profissionais, né? Então, a gente tentava se aproximar ali daquela realidade daquele trabalho, porque também tinha várias especificidades naquele trabalho, angústias naquele trabalhador, né? Dúvidas da prática mesmo profissional, de como fazer, do que fazer, e a gente ia trabalhando assim, né, se aproximando desse contexto, desenvolvendo às vezes metodologias junto com eles, de intervenção de grupos, e podendo devolver sempre esse conhecimento que a gente ia construindo assim junto. E aí, no mestrado, eu fui seguindo, né? Então, eu pesquisei ali assistência junto com esse grupo que estava no laboratório, né? No mestrado, eu continuei na política pública de assistência social, a pesquisa, e aí eu quis pesquisar especificamente uma coisa que era a intersetorialidade, assim, né? Um conceito que estava super presente, não só na política de assistência social, mas também na política de saúde, de educação. É uma diretriz de trabalho, né, em várias políticas públicas, que é poder integrar mesmo esses setores. Então, a gente entende que o sujeito, né, e o cidadão que precisa ser atendido, ele não tem, às vezes, uma demanda em um único aspecto da vida dele, né, mas ele precisa de atendimento na saúde, precisa na educação, às vezes precisa na assistência, precisa da segurança pública, enfim, e como que esses setores conseguem se integrar e trabalhar junto, para atender com qualidade aquele sujeito ali, né? Como que essas políticas públicas conseguem criar projetos, né, coletivos, enfim, para atender o sujeito, coletivo, o bairro. E aí eu fui, durante a graduação, percebendo que muito se apostava na intersetorialidade, mas é que era muito difícil tirar do papel, assim, que vários serviços diziam, é muito difícil, a gente acha que, tipo, é o caminho, assim, mas é difícil operacionalizar, né? Tem várias dificuldades, enfim. E aí eu fui pesquisar, né, buscar um grupo que conseguia fazer isso, assim, né, que conseguia operacionalizar essa diretriz, né, viver de fato esse conceito, assim, da intersetorialidade naquele contexto ali pesquisado. Foi muito legal, pesquisei um grupo de articulação intersetorial, então era um grupo de 30 pessoas, em média, assim, que se reunia mensalmente. As reuniões eram mobilizadas pelo Serviço de Assistência Social daquele bairro, que era um CRAS, mas participavam coordenadores de associação de moradores, coordenadores do serviço de saúde, da educação, da assistência, líderes religiosos, líderes de ONGs que estavam naquele território, então, todo mundo que tinha alguma atuação, né, naquele bairro que promovia algum benefício para aquela população, cozinha comunitária, líderes mesmo do território, assim, moradores que se implicavam, às vezes, com alguma questão política, social, sentavam para conversar, né, uma vez por mês, e pensar mesmo qual eram as demandas daquele bairro, que encaminhamentos poderiam ser construídos, né, para que aqueles encaminhamentos e para aquelas demandas fossem de fato resolvidas, assim. E aí eu pesquisei, consegui organizar, assim, né, alguns dos resultados, mostrar o que eles fizeram de diferente, que eles conseguiram, de fato, né, fazer com que aquela intersetorialidade acontecesse, assim. Então, acompanhei essas reuniões durante 6 meses, entrevistei as principais pessoas que participavam, né, desse grupo, fui a algumas instituições, então conheci o trabalho da Associação de Moradores, conheci o trabalho de algumas entidades religiosas do território, conheci o trabalho da Unidade Básica de Saúde, do CRAS, do Conselho Local de Saúde, né, através das visitas, assim, e das entrevistas, e aí pude ter como um dos resultados, assim, da pesquisa e poder objetivar isso na dissertação, que era como que eles foram construindo aquele grupo a ponto de conseguir consolidar essa prática intersetorial, e aí poder visibilizar isso, assim, né? Então, fico pensando quem vai poder ler a dissertação, que outros grupos talvez possam se inspirar com
com essa experiência ali que deu certo, né? Porque, claro, que a pesquisa, ela vai além, às vezes, do que a gente imagina, né? Com a publicação de artigos, enfim, a gente não sabe onde essa comunicação dessa experiência vai parar, assim, né? Que a gente manda para a revista, enfim, no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Então, é muito interessante pensar, assim, como algo que num contexto aqui de Joinville, né, que eu pesquisei, um bairro aqui da zona sul de Joinville, é uma experiência interessante, que responde algumas perguntas, assim, de vários profissionais que estão ali na prática, pensando, como fazer, né, como fazer intersetorialmente, e como essa experiência pode, enfim, ser visibilizada através da pesquisa, descoberta, né, descrita, visibilizada, e também pode alcançar aí outros lugares, né, que também tenham, enfim, demandas parecidas, assim, né, questionamentos parecidos, então acredito que essa é uma das potências, assim, né, quando eu penso na pesquisa, além de conhecer essa realidade, de conhecer essa demanda, né, poder, junto com aquele grupo, encontrar a resposta e visibilizar essa resposta mesmo para outros lugares que eu nem consigo imaginar aonde, né, que vai chegar, assim, quando a gente publica. É difícil entender esses impactos, né? Porque tem os impactos diretos, né? Que a gente compreende, assim, logo de partida, o que impacta você, o que impacta a rede, mas certamente há outros impactos que são, sei lá, alguns são mensuráveis, né? E os outros são imensuráveis, né? E eu queria, assim, tu falou sempre da perspectiva de lá no campo, né? Então, você lá no campo, a população lá no campo. E quando você faz essa devolutiva para a academia, qual é o impacto do grupo, né? Porque geralmente a gente produz pesquisa e a gente não produz pesquisa sozinho, né? Então tem aí um orientador, tem às vezes um grupo de pesquisa, tem uma linha de pesquisa, então tem esse grupo de cientistas, podemos dizer assim, né? Que estão dentro da academia, né? Então não são todos que se dispõem a sair. Daí qual é a reação de quando você volta com isso? Eu sempre fico assim, eu tenho mais ou menos uma noção, né? Como que ele recebe isso, né? De você ir lá coletar, daí você pega e traz o seu, né? Reúne o seu saquinho de conhecimento e volta lá. E daí, né? Isso é discutido, não é discutido? Só passa, é registrado, defende, pronto. O que isso modifica no campo, né? O campo daí dentro da academia, o espaço micro, né? Uhum. Então a gente vem pensando, foi bem interessante, assim, na verdade, todas as vezes que eu compartilhava, assim, né, a pesquisa do mestrado, enfim, era bem interessante porque é algo dentro da assistência, então a gente tem várias pesquisas já dentro da assistência, né, um campo aí que a psicologia vem se debruçando, né, mas por essa dimensão da intersetorialidade, de conseguir reunir outras políticas públicas e também a sociedade civil. Então, acho que era uma das coisas, assim, que eu cheguei que parecia que era diferente, assim, quando eu comunicava, né? Então, eu consegui pesquisar assistência, consegui pesquisar atuação, às vezes, daquela política pública, mas algo mais amplo, né? Que foi esse envolvimento da sociedade civil, de outras entidades, de ONGs, né? E aí eu chegava na academia e contava, e era bem interessante, assim, né? Era muito o vínculo, assim, com essa questão da responsabilidade social mesmo da pesquisa, desse caráter social, parece que é muito óbvio, assim, nessa pesquisa, né, porque a gente já percebia ali os efeitos que a gente estava fazendo naquele próprio coletivo, né, de querer pesquisar a experiência deles, então, de afirmar que eles estavam indo num caminho certo, assim, e de poder visibilizar isso também para outros lugares. E aí, dentro da academia é muito legal, porque a gente vê esses apontamentos da psicologia, principalmente da psicologia social, de fazer pesquisa nesse campo, de se aproximar, então, desde ali da década de 70, digamos, né, e ver que ainda tem novidade, né, que ainda tem novidade, assim, quando a gente vai e segue, por exemplo, esses apontamentos metodológicos que eu apresentei antes, desse psicólogo do Martim Baró, que era de El Salvador, é dos anos 70, e a gente ainda consegue produzir coisas novas, né, contextualizadas às políticas públicas, por exemplo, porque na época que ele escreveu não tinha política pública aqui no Brasil ainda de assistência social, não existia sistema único de saúde. E a gente ainda consegue pegar aquele conhecimento lá dos anos 70, 80, desse início da psicologia social no Brasil, dessa aproximação, né, e desdobrar metodologicamente no campo,
contextualizadamente com as políticas públicas, com as associações de moradores, com outras entidades, e produzir, né, conhecimento a partir disso, e produzir também melhorias diretas na vida daquela população ali que a gente pesquisou e de outras, né. Então é muito legal pensar isso, assim, foi bem receptiva, assim, a academia, né, com relação à minha pesquisa, nesse sentido, assim, de, nossa, a gente consegue realmente fazer esse vínculo, assim, com esse início da psicologia social, com essa aproximação das ciências humanas, né, nessas questões da desigualdade, com as políticas públicas, que é algo que é tão discutido, né, no Brasil, assim, essa implementação de políticas públicas e a melhoria dessas políticas, assim, né, e poder levar isso para a academia, assim, então foi bem rico, e, assim, eu tinha muita cena de campo também para contar, então, como eu fiquei 6 meses, né, inserida, eu tinha muita coisa do campo para contar, assim, nas orientações e também no dia da banca, assim, e agora para pensar também outros desdobramentos, porque a dissertação não dá conta de tudo, né, contei uma parte lá, mas ainda tem outra parte. Nossa, é isso que é demais, assim, principalmente em algumas áreas, né? Algumas áreas que essa experiência ela é mais visceral mesmo, né? A gente vai lá, a gente coloca a mão na massa e a gente lida com os seres humanos, que é o nosso igual, né? Então a gente se coloca no lugar, essa questão, né? Claro, tem sempre aquele posicionamento do pesquisador que tenta não se envolver até certo, né? É um envolvimento controlado, né? Mas não tem como, é um outro ser humano, né? Então são vivências que a gente não tem como não se colocar naquela posição, né? Diferente de você fazer algo num laboratório de química com um monte de tubo de ensaio, substâncias que você não olha, ali sou eu, né? Uma parte daquilo que é meu, né? E, então isso é bem legal ouvir tu falar e o entusiasmo por conta disso. Uma outra coisa que me chama atenção na sua fala é isso, né? Quando você fala isso de se inserir no contexto, a gente lembra muito dos primeiros estudos em antropologia, né? Então, esses tipos de estudo vêm da antropologia. Eu acho, assim, sou fã do trabalho, por exemplo, do Darcy Ribeiro, né? O trabalho que teve com os índios, eu sou, assim, encantada. Eu dou introdução à sociologia, então eu gosto de falar, né? Como ele foi lá, assim, se inseriu dentro da realidade dos índios, e você vê, assim, nos relatos, quando ele fala muito, quase, e é mesmo, né, em defesa dos índios, né, ele não é indígena, mas de repente ele se reconhece tanto com aquele ponto, que ele fala em defesa, né, então ele passa a fazer parte daquilo, então as problemáticas, as dificuldades, então a pesquisa internalizou ele a um ponto que modificou quem ele era, né? Então, isso que eu acho, assim, é inevitável numa pesquisa dessa perspectiva, né? Que aquilo não te modifique, né? E eu sempre digo, assim, que o ensino superior, né? É essa grande tentativa, né? E a gente, enquanto pesquisador em nível de mestrado, doutorado, a gente passou pela uma graduação, mas ela tem esse grande potencial de reestruturar os indivíduos, né? Então, lá está entre as normativas, as leis, diretrizes e bases da educação superior. Qual é a função da educação em nível superior? Formar o senso crítico e reflexivo e o espírito científico, né? Então, é isso que a gente está se formando. Então, é isso que é... E eu acho interessantíssimo, assim, o quanto aquilo nos modifica antes de modificar o outro. Né? Então, há uma necessidade da gente se reavaliar a nossa estrutura para poder agir. Né? Então, esse é um perfil profissional que a gente espera em qualquer curso, né? Que o outro seja capaz de pensar, e em qualquer área, né? Pode ser medicina, pode ser moda. Né? Você tem um objeto que é ao seu redor, que é a sociedade. E de alguma forma, o que você vai fazer, eu posso estar fazendo, sei lá, sou um engenheiro mecânico, estou fazendo um carro, aquilo vai alcançar a sociedade de alguma forma. Então, tem questões aí éticas, questões subjetivas, que a gente tem que levar em consideração. E são coisas muito de um campo de um sensível que você não ensina numa disciplina. Você não pode pegar um conceito e falar, ética é isso. Agir de forma ética é isso. Agir de forma moral é isso. Tu comenta ali da questão dessa ação
compromissada do pesquisador com a realidade, né? Mas como que tu ensina compromisso, né? Se não é através da vivência. Então, primeiro tu ensina o senso crítico reflexivo para que aquele pesquisador seja capaz de ter esse posicionamento, né? Há algumas normativas, mas a gente acaba seguindo o nosso caminho. Então, esse desenho é legal, né? Então, tu ia comentar, e eu acho que nesse sentido é legal mesmo tu comentar, né, dessas vivências que você teve lá no campo, porque é esse seu reavaliar dessa postura formativa que o ensino superior te proporcionou, né? Isso que é legal, assim, né? A gente problematiza bastante essa questão dessa neutralidade do pesquisador, né? A gente nega, na verdade, nesse tipo de pesquisa, que o pesquisador consiga se manter neutro, que não, na verdade, existe ali uma interação, né, entre ele e o campo, então ele vai influenciar, né, no campo em que ele está se inserindo ali de pesquisa, ou até de atuação, né, mas nesse contexto aqui mais de pesquisa, e aquele campo vai transformar, né? Então, eu lembro lá desde a graduação, a primeira vez que eu entrei em contato com assistência social foi por conta da pesquisa. Talvez se não fosse a pesquisa científica, eu nem conheceria essa política pública e nem entraria em contato com esses outros modos de vida, assim, né? Em situações que a gente nem imagina, assim, né? De fato, antes de eu começar a pesquisar, tinha situações que eu não imaginava que existiam, assim. Em Joinville, por exemplo, né? A gente tem uma narrativa aí sobre a cidade, que é uma cidade desenvolvida, que não tem favela e tal. Falei, nossa, quando eu me inseri naquele contexto ali e comecei a pesquisar essa política pública, comecei a entrar em contato com a história dos trabalhadores, as histórias que aqueles trabalhadores da política pública contavam sobre os sujeitos, né, que eles atendiam, e a angústia que muitas situações ali causavam neles, eu falei, nossa, tem uma outra cidade aí que, né, tem um outro contexto, tem uma outra cidade que eu não conhecia, assim, né, tem mais coisa aqui do que eu já vi, assim, apesar de ser joinvilense, né, de ter sido criada aqui, enfim, abriu, assim, ampliou o horizonte mesmo, foi um encontro, assim, tanto que eu me interessei e estou há muitos anos nisso, assim, nessa pesquisa, nesse setor, nesse campo da desigualdade, assim, porque foi algo que parece que abriu o meu olho, assim, de coisas que eu não, realmente, assim, não imaginava. Às vezes a gente até vê no jornal, mas acha que é algo, né? Mas não, né? Tem pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade extrema, assim, em Joinville, situação de violação de direitos, assim, e trabalhadores fazendo o que podem e o que não podem, assim, para conseguir atender essa população, né? E a gente, como academia, pode produzir conhecimento para colaborar nesses processos, assim, né? Então, eu fiquei, muito identificada mesmo com a política pública e com essa potência da pesquisa, assim, né? E não tem como dizer que eu fui neutra, assim, nesse processo, porque não, né? Transformou, assim, a minha visão de mundo e as coisas que eu queria como profissional também, porque às vezes a gente entra na psicologia muito focada nisso, consultório e tal, é a área que todo mundo mais conhece, né? E aí eu falei, nossa, acho que eu gosto mais disso aqui. Acho que essa a minha vibe, assim, né? Tipo, e fui me identificar a partir da pesquisa mesmo, desse contato com a pesquisa nessa perspectiva da psicologia social, assim. E aí lá no campo, nossa, no mestrado especificamente, assim, tem várias cenas que me chocaram, assim, até que eu falei, nossa, até eu tô para escrever um outro texto sobre isso, assim, sobre essas vivências de campo que me impactaram, né? Eu lembro de um dia que eu estava numa reunião dessas, assim, e essas reuniões aconteciam cada mês, assim, era numa dessas instituições que participavam dessa rede. Então, num mês acontecia no CRAS, no outro mês acontecia na Unidade Básica de Saúde, no outro mês numa escola, até para que os próprios participantes da rede conhecessem aquela entidade, né, o trabalho que era desenvolvido, isso já facilitava esse trabalho em conjunto, porque só de conhecer o trabalho do outro, entender o que aquela outra instituição faz, já é meio caminho andado, assim, né? Porque às vezes está tudo ali dentro do mesmo bairro e as pessoas não conhecem, né? E aí, numa dessas reuniões, né, que aconteciam, eu estava lá ouvindo, assim, e daí os moradores estavam reivindicando uma questão, assim, que demorava muito para os corpos de algumas mortes, assim, serem liberados para o ritual do velório. Então, eles estavam querendo entender o que acontecia
né? Por que estava demorando tanto? Tinham famílias que não podiam velar os seus entes queridos e tal, e tava uma mobilização assim no bairro, porque tinha acontecido muito recentemente isso. Eles começaram, vamos chamar o Instituto Médico Legal, né? O órgão que investiga tal, que daí chamaram para mandaram um ofício e chamaram para que aquele órgão comparecesse assim ao grupo, né? Para explicar o fluxo deles de trabalho e por que demorava e tal. Aí depois chamaram, daí eles falaram que não era, explicaram o fluxo de trabalho deles, assim, chegaram à conclusão de que não era responsabilidade deles, assim, porque eles trabalhavam com muito pouco porcentagem, assim, né? E aí chamaram outro órgão de Joinville que também cuida dessa parte, assim, de investigação da doença, assim, né? Daí também eles explicaram o fluxo deles de trabalho, isso mês após mês, né? Então o grupo não desistia daquela temática, enquanto não chegasse numa resposta, assim, que eles pudessem dar para aquela população local, né? E daí, no outro mês também, o outro órgão municipal explicou a sua atuação, seu fluxo de trabalho, e falaram, acho que é culpa da central de funerárias. Daí chamaram a central de funerárias lá no grupo para explicar o fluxo de trabalho, para dizer como eles trabalhavam, né, qual que era o procedimento, por que demorava, o que deixava. E daí ela apontou para um desses órgãos que já tinha participado, a culpa é deles. Mas eles já tiveram aqui e já explicaram, né? E aí sentaram, assim, chegou num dia numa reunião que botaram os três, assim, a Central Funerária, o ML, o outro órgão de verificação de óbitos, assim, tipo, agora vocês vão explicar um de frente pro outro e o grupo, a galera do grupo assistindo, assim, né, para entender que fluxo era esse de trabalho, onde é que estava o furo ali, por que demorava, né? E daí um desses órgãos falou, assim, que foi a parte que me chocou, né? Depois que morre, o corpo é do Estado, então a família não tem que ficar chorando, né, pela demora. Eu falei, nossa, que louco isso, né? Tipo assim, parece que era outro discurso, sabe? Enquanto todo mundo ali estava impactado com o sofrimento da família, enlutada, tal órgão vem e diz, não, tipo assim, não sei por que vocês estão preocupados com isso, sabe? Vocês nem tinham que estar preocupados, assim, e tal. E eu falei, nossa, aquilo ali me marcou tanto, assim, no campo, né? Porque eu não imaginava escutar isso. E foi uma coisa, e é impactante porque fala da morte, da gente já fica pensando na gente, né? Na família da gente, que a gente não gostaria de que alguém morresse e não ter tempo, né? Para fazer os rituais, enfim. Falei, nossa, aquilo foi uma das cenas, assim, de campo que mais me impactaram, assim, né? E como que naquele momento ali, aquele grupo poderia fazer uma discussão sobre essa temática, porque não é uma temática que comumente é discutida, né? Então era discutida porque as pessoas estavam ali, estavam levantando essa causa, porque não é uma discussão do dia a dia, assim, né? Demora, não demora. Não, era naquele momento ali que eles poderiam requerer explicação sobre essa temática, entender um pouco melhor. Então, como aquele grupo era potente a ponto de entrar nessas temáticas mesmo que a gente não discutiria no dia a dia, deixaria passar e talvez, né, não poderia. E buscar a solução, né? Porque uma coisa é um indivíduo, um cidadão comum, ligar em todos esses órgãos e exigir alguma resposta, né? Então, é essa força mesmo que tem essa integração, né? Então, os problemas, que é um problema coletivo, que afeta mais do que um, e às vezes é um assunto suscitado por uma pessoa, de repente todo mundo já estava meio incomodado com aquela situação, mas um levanta, o outro se afeta também, porque se envolve parte, é que nem tu falou, parte, é que nem você falou assim, eu me coloquei, né? Porque comecei a pensar na minha situação, e se acontece comigo, né? Porque a gente tem muito isso, assim, o dia, e essas redes nos fazem pensar, assim, o quanto o coletivo é importante, né? Que a gente acho que perdeu isso, né? Esse senso, assim, é tudo o que eu quero, o meu ponto de vista, o meu desejo, a minha vontade, o meu individualismo, né? E, de repente, a sociedade caminha melhor quando as coisas são pensadas do coletivo e a resposta é para o coletivo, né? Então, é interessante. A força que isso dá para a solução de problemas, né? Quando um se levanta em razão do problema do outro também, né? Então, passa a não ser o meu problema, mas é o nosso, né? Então, isso deve ser, assim, um tanto quanto bonito de se presenciar isso, né? Apesar de ser chocante alguma temática, mas é legal entender o modo como eles se mobilizavam ali mesmo. E aí eu, como pesquisadora, naquela hora afetada, tinha o recurso do diário de campo, né? Que é esse caderninho que a gente carrega nas pesquisas de campo,
Então, era onde eu podia expressar, assim, né, de fato, porque eu não estava lá para expressar a minha opinião naquele momento, né, eu estava como pesquisadora, observando, tal, participando, mas aí o diário de campo ali, o caderninho, eu pude anotar as minhas impressões, né, os meus sentimentos, as minhas afetações, assim, e poder, de outra forma, depois, né, olhar para aquilo de fora e tentar analisar de alguma maneira que dado era esse que a gente estava produzindo ali, né, e que era produzido pelo que aquele coletivo estava discutindo, pelas pessoas que tinham sido chamadas e pelas minhas afetações também. Então, por isso que a gente não trata essa neutralidade, assim, na pesquisa, né? Então, tem ali uma relação, né, minha com aquele campo que produziu uma informação que eu anotei no meu diário de campo e que depois serviu como instrumento mesmo da minha pesquisa, assim. Então, durante todo esse trajeto ali no campo, eu fui anotando as minhas, tanto descrevendo as situações, assim, como anotando essas afetações, esses sentimentos, os pensamentos que vinham, né? Então, isso foi bem interessante também na pesquisa, assim, poder contar com esse recurso da escrita mesmo, né? Isso que a gente chama de diário de campo, assim. Então, foi muito importante para mim naquele momento, assim, porque realmente foi uma das cenas, né, que me afetou, tiveram tantas outras, assim, e que o diário foi super importante também para depois poder olhar de uma outra forma, né? Não olhar tão mobilizado, assim, já olhar mais como pesquisadora, poder entender aquilo ali que estava acontecendo e analisar, né? E caminhando já para o final, o que eu fico pensando assim, como isso afeta, tipo assim, o que você, a sua profissão hoje, né? Então, assim, eu imagino que você não esteja mais ligada a esse grupo, pelo menos não oficialmente, né? Mas, tipo assim, daí você vai, você pratica pesquisa, como você falou, né? A gente faz dissertação, faz artigo, né? E de repente parece que acabou, né? Acabou. Daí volta a Letícia, não sei, para um consultório, para um outro posto de trabalho, para outro projeto de vida. E como isso segue com você, né? Porque a gente não consegue deixar para trás, né? Então, como isso afeta talvez sua vida. Eu não sei, eu acho tão difícil. Eu entendo que nós fazemos diferentes papéis, né? Mas eu não consigo muito separar os papéis, né? Então, as coisas que me afetam no trabalho, o que me modifica lá, acaba afetando a crise enquanto pessoa que não é profissional, que não é pesquisadora, né? Então, quem eu sou, nas minhas particularidades, essas coisas não tem como não, eu não consigo, assim, fechar as caixas, né? Lá era crise pesquisadora, então me afetou lá, mas só no meu âmbito profissional, no meu âmbito pessoal, aquilo não me afeta, né? Então, como você carrega essa experiência contigo daqui para frente, como isso tem afetado o que você, as suas escolhas, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, ou não, fechou a caixa, fechou a chave, deixou lá no outro espaço. Acho que é muito disso, assim, de conseguir olhar para outras realidades, entender que a gente não conhece tudo, né, que tem outras coisas acontecendo, assim, então essa perspectiva mais crítica mesmo acompanha em todo momento da vida. Na prática, no consultório, assim, hoje eu, né, sou psicóloga clínica, então atendo no consultório, e aí eu atendo todas as populações, mas eu busco me especializar, assim, em pessoas que eu acho que não têm esse atendimento, talvez, assim, por exemplo, eu atendo surdos em Libras, então, que é algo que é difícil da gente encontrar um psicólogo que atenda em Libras, e eu atendo porque eu penso, nossa, essa é uma população também que não tem, né, às vezes alguém que atende em Libras, que acaba sendo ali, tipo, tendo uma desigualdade, né, e não acessa esse direito, que é de saúde, então acaba problematizando, por exemplo, estudo, né, o Orlando, ele dá os cursos, professor Orlando, né, de clínica antirracista, por exemplo, acompanho, faço essas leituras, atendo pessoas negras também no consultório, pensando assim, nesse posicionamento de atender também no consultório pessoas que estejam nesses grupos, assim, que acabam sofrendo, né, injustiça, desigualdade, e aí isso também afeta, por exemplo, no contexto religioso. Então, busquei uma atuação religiosa nesse contexto da ação social, assim, né? Porque estudei isso, assim, então não conseguia mais não me inserir também nesse contexto. Comecei a olhar um pouco mais para isso, assim, o que vem fazendo, né, as ações sociais e como vem trabalhando e como que eu poderia colaborar de algum jeito. Então, acho que afeta
de fato, assim, em todos os aspectos, né, no profissional, no meu olhar acerca do mundo, assim, nas escolhas que eu faço e nessa questão religiosa também, e, enfim, é bem, não tem como fechar, assim, fingir que não foi comigo, né, não foi comigo e aprendi. Legal, muito boa essa experiência, mas não, né? Ok, tá lá. É bom isso, né? Assim, eu também posso dizer que eu encontrei um caminho feliz nas escolhas que eu fiz. Não que tudo que eu fiz nesse caminho tenha sido, assim, 100%, vamos dizer assim, lindo e bonito, né? Então a gente passa, às vezes, aí por experiências positivas, negativas, mas elas todas nos afetam, né? Então, eu sempre digo assim, o que eu acho bom, e é essa a diferença, talvez, num senso comum, para um conhecimento científico que a gente está falando, é que tudo é registrado, né? Então, às vezes, as nossas experiências, talvez as experiências que os outros indivíduos naquele grupo sofreram, né, ou participaram, foram experiências que os afetaram também. A diferença é que o seu papel ali era fazer o registro disso, né, de alguma forma, e no seu sentido, fazer um registro acadêmico para a academia, né? E esse registro é importante tanto para a academia, né, como você falou, para as discussões acadêmicas, de se retornar, de poder ser usado, retroalimentado de outras pesquisas, tanto para o grupo, que recebeu uma devolutiva, certamente disso, né, quanto para você. Porque uma coisa é a gente ouvir, nós aprendemos de diferentes formas, né? Então, uma coisa é você só ouvir, outra coisa é você só falar, outra coisa é você usar o registro. Isso também modifica quem a gente é, né? Eu sempre estimulo os alunos assim, façam registros, né? De qualquer coisa. Pode ser uma coisa simples, né? Mas esse hábito que a gente acha que perde, eu sempre tive o hábito de registrar. Eu sou uma pessoa que cresci tendo diário, né? Então eu não tenho o menor problema de registrar o que acontece na minha vida, assim, até hoje eu tenho diário, não escrevo com a frequência que eu escrevia quando eu tinha 11, 12 anos, mas eu sempre, eu vou fazer, tenho 34 anos, então ao longo dos últimos 20, 22 anos da minha vida eu faço registros, né? Então a gente registra para resgatar, registra, registra. Opa, peraí, tem umas perguntas aqui. Registra para resgatar, registra para fixar e registra para depois lembrar. Eu acho que há coisas que valem a pena ser lembradas. Tem alguém perguntando aqui se tem algum Instagram seu, alguma coisa para acompanhar esse trabalho, se você publica em algum lugar. Então, eu tenho meu Instagram pessoal, não tenho página profissional assim, mas quem quiser acessar, né? Às vezes eu publico algumas coisas lá. É leticiadeandrade.psi, Instagram. Letícia de Andrade. .psi. Psi. PSI. Pus ali no chat. leticiadeandrade.psi no Insta, né? É interessante porque é a mesma coisa. Eu também tenho o meu Instagram e tem coisas também que são, né, bem genéricas, mas as coisas que a gente que fazem parte da gente, né? Eu também. Eu nunca. Todo mundo disse que a gente devia ter uma página de autopromoção. Eu não consigo me autopromover, mas eu não consigo, não faz parte. Eu tento, todo mundo fala. Coach já me falaram, meu Deus, você precisa de... Hoje mesmo, minha professora de yoga me disse isso. Minha professora de yoga, você precisa se autopromover. Eu falei, mas como que a gente faz isso? Eu não sei. Mas assim, hoje as redes sociais, isso daria uma outra live, né? Ela fala muito de quem nós somos, do que nós fazemos, né? Então é inevitável. Lá no meu tem leitura, tem maternidade, tem as minhas defesas em relação às desigualdades, a relação de ciência e sociedade. Então acaba nos expressando quem a gente curte, quem a gente segue, que lives que a gente participa, que está na nossa story, né? Então sempre um caminho. Tanto que meu Instagram ficou muito tempo fechado. Daí uma das coisas que eu fiz para promover minha imagem foi tornar ele público. Já é o começo de interpretar a imagem. Né? Um pouquinho. Mesmo, né? Para a gente fazer essa autopromoção. Tem gente que tem mais facilidade, mas eu também não tenho essa facilidade, assim, tanto que eu não fiz uma página profissional, mas acabo compartilhando um pouquinho do meu dia a dia ali no Instagram mesmo, pessoal, e alguns desses
feitos, assim, e aí dá para acompanhar por ali. Mas o que eu acho é que é especialmente porque, não sei para você, mas a minha personalidade eu não consigo dividir as caixas, sabe? Então eu Uhum. trago muito a minha vida profissional para a minha vida pessoal, eu trago muito meus interesses de pesquisa para quem eu sou, eu compartilho muito as coisas com os meus amigos, então eu digo assim, meus amigos da época da tese, da dissertação, todos eles sabiam o que eu estava fazendo, então assim, eu não fecho as caixas. Então eu acho Uhum. difícil que eu vou publicar em um e o que eu vou publicar em outro. Agora, o que eu vou publicar que é só pessoal? Não é nada que é só pessoal, né? Então, para quem isso está mais certo, eu acho que a gente precisa trabalhar isso ainda no divã, né? Quem são essas pessoas diferentes para ter dois perfis diferentes? Quando a gente vem integrado, é um perfil só. Ai, Letícia, a gente falou, você, olha, eu achei que a gente estava, o que a gente vai falar, né? E de repente já deu aí uma hora cravada. É bom falar com você. Obrigada, assim, mesmo pela sua participação, pelo dia, pelo bate-papo, né? Que gostoso, uma conversa mesmo, né? Uma impressão. É bom falar do filho da gente, né? A dissertação é bebezinho parido, recém-parido. Então é bom isso, né? Então, e obrigada, né, por nos permitir compartilhar da sua bagagem, do seu filho, da sua produção, né? Então, isso é muito bom mesmo. Então, pessoas, se não tiverem mais nada para questionar, nós ficamos por aqui, né? Vamos ver próximas slides para falar de filhos, maternidades acadêmicas, para falar de Se alguém diferentes. quiser fazer outras perguntas, depois pode me procurar lá no Instagram, também no direct, né? Ou entre em contato com a Cris, ela também tem meu número, enfim, se alguém quiser trocar, conhecer um pouco mais, talvez conhecer a dissertação, enfim, ou outro assunto, né, da psicologia, eu estou à disposição, assim, bem, gosto bastante de conversar, então pode me chamar lá no Instagram, que a gente troca algumas ideias, assim, sobre pesquisa, psicologia, dissertação em si, à disposição. Legal. Tu Agradeço. tem um número profissional ou alguma coisa, um celular, não sei, que tu queira deixar? Ou Meu Instagram? WhatsApp, é que o meu WhatsApp tá lá no Instagram, né? Então, tipo, já Então, consegue acessar por lá, mas se quiser. já quem essa. Não, acho que tranquilo. É isso mesmo. Então, opa, tem mais alguns comentários aqui. Tu consegue ver os comentários que eu posto na página? Eu consigo ver um de cada vez, assim, Ah, né? aham, Uhum. aham, aham. Legal, obrigada, viu? Parabéns Obrigada pelo também. trabalho, claro, sempre bom. Pessoal, muito bom, muito edificante. Obrigada. Também acho, é bom. Uma noite animada. Obrigada, gente. Obrigada pela participação, Letícia. Eu vou, então, desconectar e nos vemos numa próxima oportunidade por aí. Combinado. Tchau, tchau, gente. Boa Beijão, noite. beijão.